Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Martins Pagliares e esta é a minha palestra de estreia para a DevCast. Na palestra de hoje, vou abordar a não tão nova versão do Java SE, também conhecida como Java SE 7. Muitos anos se passaram desde o lançamento do Java SE 6 e a tão esperada nova versão, apesar de não ser uma revolução na tecnologia, apresenta diversas características interessantes em nível de máquina virtual, sintaxe e semântica da linguagem e na API padrão. Discutir todas as novidades e funcionalidades incorporadas nesta nova versão seria inviável para uma palestra de mais ou menos 1 hora. Dessa forma, focarei nesta apresentação nas características que mais vêm sendo comentadas na comunidade Java e, para sermos mais produtivos, usarei o mínimo possível de slides discutindo os códigos-fontes de exemplo diretamente em uma IDE. Tendo contextualizado a palestra, eis os tópicos-chave que serão discutidos. Inicialmente, nós vamos fazer uma visão geral do Java SE 7. Na sequência, começaremos a discutir as JSRs que fazem parte dessa nova versão da plataforma Java. As JSRs são documentos formais que descrevem as especificações propostas e tecnologias que se pretende adicionar na plataforma Java. Antes que uma especificação se torne final, são conduzidas revisões públicas para apreciação das mesmas. Uma JSR que chega ao status final torna-se uma implementação de referência que prescreve uma versão livre da tecnologia na forma de código-fonte. Nessa palestra em específico, nós vamos tratar de 4 JSRs. Nós vamos falar da JSR 334, que é Small Enhancement to the Java Programming Language, também conhecido como projeto COIN. Eu optei por manter o título original das JSRs em inglês, mas essa em particular seria algo do tipo pequenas melhorias para a linguagem de programação Java. A segunda JSR que nós vamos discutir nessa palestra é a JSR 203, que são as More New I/O APIs for the Java Platform, também conhecido como NIO 2, seria algo do tipo mais novas APIs de entrada e saída para a plataforma Java. Na sequência, nós vamos falar um pouco sobre a JSR 166, que é a Concurrency Utilities, que são os utilitários para concorrência. E, finalmente, então, na verdade, não vamos discutir 4, vamos discutir 3 JSRs. E, finalmente, vou passar algumas referências para que vocês possam aprofundar nos tópicos discutidos nesta palestra. Então, vamos começar com uma visão geral do Java Standard Edition versão 7, que foi apresentado para o mundo em julho de 2011, então mais ou menos uns 7 meses atrás. E lembrando que esta versão surgiu 5 anos após o lançamento do Java SE 6, ou seja, houve um período muito longo entre a versão 6 e a versão 7 do Java, e nesse período nós tivemos alguns acontecimentos, entre eles a troca da Sun pela Oracle. A Oracle adquiriu a Sun, que era até então detentora da tecnologia Java. Nesta versão 7, diversas novidades foram apresentadas. As JSRs mais famosas apresentadas foram a 166, a 203, a 292 e a 334, sendo que algumas delas nós vamos discutir nessa palestra. Mais especificamente nessa versão do Java SE, um dos focos foi a simplificação da linguagem, principalmente através do projeto COIN, que é a JSR 334. Esse projeto COIN, essa JSR, permite, dentre outras coisas, a redução do número de linhas de código-fonte que o desenvolvedor precisa implementar. Permite também que tenhamos um gerenciamento de recursos e tratamento de exceções mais concisos, além de fornecer a característica de podermos usar agora variáveis do tipo string e comando switch, e também definir de forma mais clara literais numéricos, incluindo os binários. Nessa palestra específica, nós vamos usar a IDE NetBeans 7.1, e eu optei por essa IDE, apesar de gostar muito do Eclipse também, pois optei por ela, pois essa versão fornece suporte completo a essa nova versão da plataforma Java, incluindo questões do tipo sugestões de código, autocompletar, destaque de erros em códigos e assim por diante. Vamos então começar nossa palestra pela JSR 334, que é o Small Enhancement to the Java Programming Language. E conforme já mencionado, nós vamos, para ganharmos tempo, para conseguirmos completar o máximo possível de explicações no decorrer dessa palestra, eu já vou trazer alguns códigos já prontos e vamos discutindo eles aos poucos. Então, eu criei um projeto Java SE normal,
Não se preocupe, eu vou mandar todo o código-fonte junto com o conteúdo dessa videoaula, dessa palestra. Então, eu tenho um projeto Java SE normal e nós vamos começar pela JSR 34 e vamos começar com uma coisa bem simplesinha, que é o novo operador, o operador diamante. Mas antes de começarmos, na verdade, vamos só conferir. Eu gostaria que vocês dessem uma verificada na versão que nós temos do Java SE. Se eu digitar java-version, vocês poderão ver que eu estou com a versão 7 instalada. Mas eu também tenho que verificar nas propriedades do meu projeto se o nível do código-fonte está para Java 7. Então o formato do código-fonte está JDK7, está correto. Cuidado que às vezes você está com uma máquina JDK7 instalado, configurado no NetBeans, mas o nível do código-fonte ainda não está no Java 7. Então, por favor, selecionar antes de iniciarmos. Então vamos começar por algo bem simples, que é o operador diamante. Vou aumentar para vocês aqui. Só para vocês entenderem, lembrando que antes do Java SE, nós utilizávamos a API Collections, a API de coleções, já com tipos genéricos. Isso foi uma evolução muito bacana que surgiu no Java 5, permitindo a parametrização das nossas coleções, evitando assim erros em tempo de execução do tipo Class Cast Exception. A partir do Java 5, então, se tornou possível eu parametrizar as minhas coleções. Por exemplo, aqui eu tenho um mapa de string e de lista de números, ou seja, a primeira coluna do meu mapa, a primeira dimensão do meu mapa é uma string, onde ficam as minhas chaves, e associado com cada chave eu tenho uma lista de números. O que eu gostaria que vocês percebessem é que, apesar de ser uma sintaxe tranquila, eu tenho uma certa redundância. Eu tenho, por exemplo, no meu lado esquerdo aqui, falando que o meu mapa ele é de string e lista de número. E observe que no meu lado direito, no momento que eu dou essa seção, eu repito esse string e lista de número. A mesma coisa aqui embaixo. Eu estou criando uma lista de inteiros. E do lado direito, eu repito a parametrização inteiro. Isso era de certa forma obrigatório, porque lembrando, nós não temos relação de herança entre tipos genéricos. Então, eu tenho relação de herança entre list, por exemplo, e linked list, mas eu não tenho. O tipo parametrizado, ele é o mesmo dos dois lados. No meu caso aqui eu tenho um conjunto de booleanos, e do meu lado direito eu tenho um boolean também. Então, basicamente, o que nós gostaríamos de fazer e que foi melhorado dentro do Java SE 7 é que eu não preciso mais, no meu lado direito, definir qual que é o meu tipo. O compilador consegue olhar do lado esquerdo, verifica qual que é o tipo parametrizado e ele automaticamente já inclui isso do lado direito. Dessa forma, no Java SE 7 as declarações acima ficariam: a primeira, eu tenho um mapa de string e lista de números. Eu dou new tree map. Repare que eu não preciso mais colocar aqui string e lista de números. Eu posso usar o operador diamante, que é o sinalzinho de menor e o sinal de maior. Como isso aqui é redundante, o compilador consegue inferir, eu não preciso mais. A mesma coisa nas linhas de baixo. Se eu tenho uma lista de inteiros definida em tempo de compilação pela minha definição, declaração aqui, no momento que eu for instanciar, eu não preciso passar mais lista de inteiro. Se eu tenho um conjunto de boolean, em tempo de compilação, em tempo de execução, eu não preciso passar o boolean. Eu posso usar diretamente o operador diamante, que é fechar o sinal de menor, sinal de maior, fazendo com que a gente escreva menos código. Bem simples assim. A outra melhoria em nível de linguagem apresentado pelo Java SE 7 é a possibilidade de usarmos strings em instruções switch. Para exemplificarmos, mas antes mesmo de exemplificarmos, só para podermos lembrar de como que funcionava, até o Java 7, nós, na verdade, até o Java 6, nós podíamos usar dentro das instruções switch apenas os tipos primitivos, com exceção de long, e os tipos enumerados, que também poderiam ser utilizados, sendo que os tipos enumerados eles passaram a ser possíveis em instruções switch a partir do Java 5. Lembre-se que, apesar de podermos usar classes empacotadoras, as wrapper classes dentro de instruções switch, na verdade elas são transformadas no respectivo tipo primitivo antes de serem avaliadas pelo switch. Então, para podermos discutir todas essas questões, eu fiz um código aqui para vocês, mostrando algumas possíveis variações. Então, nas linhas 13 e 14, eu apenas defini um tipo enumerado, isso é possível no Java 5, onde eu tenho o status de uma reserva num hotel.
pode ser pendente, confirmada ou cancelada. Antes do Java 5 era muito comum nós usarmos constantes numéricas para representarmos algum tipo de status. Por exemplo, eu poderia falar que é uma reserva pendente. É o valor 0, o valor 1 é confirmado, o valor 2 é cancelado. Com essas possibilidades, eu poderia, só minimizar aqui, eu poderia, antes do Java 7, ter um método chamado processar reserva, onde eu recebesse o inteiro e fazer um switch em cima de um inteiro. Se o status da minha reserva for pendente, eu faço alguma coisa, por exemplo, enviar um e-mail para o meu hóspede. Se o status for confirmada, eu emito um comprovante. Se o status for cancelada, eu faço um reembolso. Então, eu tinha a possibilidade, normalmente, passando o inteiro, em determinar qual que era a parte do switch que seria executada. A partir do Java 5, é possível também eu passar como parâmetro para o switch um tipo enumerado. Então, no meu caso aqui, eu estou passando o status, mas o status é do tipo status, é um enum. E eu posso também fazer um switch em cima de tipos enumerados a partir do Java 5. Então, eu faria um switch em cima dos status e da mesma forma, caso seja pendente, só que o pendente aqui não é mais agora o tipo primitivo. O pendente aqui é um dos elementos presentes dentro do tipo enumerado, é uma classe. E assim sucessivamente. O que eu não podia fazer, até o Java 7, era fazer um switch com uma string. Isso não era possível. Mas com o Java 7 acabou esse problema. Eu posso ter agora, fazer um switch com string. Mas como que nós fazíamos switch com string antigamente? Na verdade, nós não fazíamos. Lembrando que o switch existe para facilitar quando você tem if-elses encadeados, tornando difícil a leitura daquele trecho de código para a pessoa que está, por exemplo, fazendo uma determinada depuração. Antes do Java 7, o que nós poderíamos fazer, se quiséssemos usar uma string, nós poderíamos não usar o switch, nós poderíamos fazer com if-else, olhando através do método equals, presente em string, toda a classe string, é dado de object, poderia comparar se o status passado é igual ao status que você gostaria. Se o status for pendente, faz tal coisa. Caso contrário, se o status for confirmado, faz outra coisa. Ou seja, encadeamentos de ifs e elses. Mas a partir do Java 7 eu não preciso mais fazer esse encadeamento de ifs e elses caso eu queira trabalhar com strings em uma estrutura de seleção. Se vocês perceberem, deve até ser isso que o NetBeans já deve estar me divertindo aqui, uma sugestão. Olha lá, converter para switch. O próprio NetBeans já reconhece que eu tenho JDK instalado, que a compatibilidade do meu código-fonte está para o JDK 7, e ele permite essa conversão automática. Vou só clicar para vocês verem. Então, automaticamente agora já está convertido. Eu posso pegar o status, que é uma string, posso usar dentro do switch, e que vai funcionar normalmente. Outra novidade bastante interessante do Java SE 7 é a chamada bloco try com recursos fecháveis. Então eu vou abrir aqui para vocês, vou descartar isso aqui. Então nós temos o bloco try com recursos fecháveis, que é uma melhoria bem interessante. E apenas para contextualizarmos, antes do Java SE 7, recursos tais como conexões, arquivos, fluxo de entrada e saída, todos esses recursos deveriam ser fechados manualmente pelo desenvolvedor, que normalmente fazia isso através de um bloco try finally. Isso era necessário pois diversos problemas podem ocorrer quando o desenvolvedor não fecha os recursos que são abertos e que são utilizados, como por exemplo o estouro de memória. Tendo isso em mente, o Java SE 7 implementou melhorias significativas relacionadas à gestão automática de recursos. A partir desta versão, da versão 7, os recursos que implementam a interface AutoClosable são fechados automaticamente para o desenvolvedor, diminuindo assim a quantidade de código necessário para alguns tipos de operações. Assim sendo, o uso do bloco finally para fechamento de recursos que implementam AutoClosable não é mais necessário. Então, muitas das classes da API do Java antes do Java 7 foram modificadas para agora implementar a interface AutoClosable. Existem diversas subinterfaces, diversas classes que implementam agora o AutoClosable,
como por exemplo nós temos a prepared statement, temos a closable, a connection, temos a row set e diversas outras classes ou interfaces, por exemplo, também a byte input string, gzip input string, output string. Nós temos diversas subinterfaces, diversas classes que foram modificadas dentro da API padrão da linguagem para agora implementarem a interface autoclosable e se beneficiar do recurso de fechamento automático, eliminando a necessidade que o desenvolvedor tem que fazer isso. Para podermos exemplificar a gestão automática de recursos, eu trouxe aqui uma classe nos moldes pré-Java 7 e uma versão Java 7. Vamos começar pelo pré-Java 7, uma classe bem tranquila. O que eu basicamente vou fazer, para facilitar aqui o entendimento, vou minimizar aqui. Então eu vou ter um método main que vai startar os meus objetos. Eu tenho um método chamado gravar, que vai gravar um texto dentro de um arquivo texto. Tá? E aqui eu tenho a exemplificação do meu try com recursos. Então o meu método bem basicamente o que eu faço é apenas instancio um objeto do tipo try with recurso, passando a string com o nome do arquivo que eu quero. E essa string eu armazeno internamente. Na sequência eu chamo o método gravar para que a gente possa realmente gravar o conteúdo no meu arquivo. O meu método gravar ele é bem tranquilo também. Basicamente o que eu faço é manipulação direta de arquivo, você já deve estar acostumado em Java. Eu obtenho um file output string e um data output string. Basicamente eu preciso dar output string para poder gravar strings diretamente no meu fluxo de saída. E instancio os objetos, eu crio um file output string passando o meu arquivo com parâmetro, ou seja, eu crio um fluxo para o meu arquivo palestra.txt. Decoro esse meu fluxo com data output string para que eu tenha o método write2tf para que eu consiga escrever uma string. Se tudo deu certo, eu consigo no final a string novidades do Java SE7 deve estar armazenada dentro do arquivo palestra.txt que ainda não existe. Mas se algo der algum errado, por exemplo, tiver algum problema na hora de abrir o arquivo ou algo do tipo, por exemplo, problema de permissão, uma exceção será gerada. E repare que no final eu coloquei um bloco finally, porque o finally sempre é executado. Se esse meu trecho protegido aqui foi executado com sucesso, após a sua execução, o meu finally é executado. E dentro do meu finally eu fecho os recursos, o file output string e o data output string que eu abri aqui dentro. Caso aconteça algum erro, alguma exceção em uma dessas linhas, o meu catch será executado e também o finally. O finally é executado tanto quando é gerada exceção, quanto no caso de sucesso. E é por isso que normalmente nós usamos dentro dele, costumamos fechar os nossos recursos. Queria que vocês olhassem aqui também. Nós temos então esse método gravar, começa na linha 15, vai até a linha 32, então tem 18 linhas. Como que isso é feito no Java SE 7? Então, antes de mais nada, vamos ver no arquivo aqui, no meu projeto, nós não temos nenhum arquivo chamado palestra ainda.txt gravado. Só para ver se isso aqui está funcionando, pré-Java 6, eu vou executar esse arquivo. Vamos lá verificar se foi gerado o arquivo palestra.txt aqui. Ou seja, está funcionando direitinho, não acontecendo uma exceção, fechei o fluxo depois, tudo funcionando normalmente Java SE 7, antes do Java SE 7. Mas como que seria esse mesmo exemplo usando Java SE 7? Então, eu tentei fazer o exemplo idêntico, mudando só a estrutura, o design de forma idêntica, mudando só o método gravar para usar o Java SE 7. Então, no método main, eu instancio o meu objeto e chamo o método gravar. Dentro do meu método gravar, o que eu gostaria que vocês notassem é a grande diferença. Na versão pré-Java 7, nós tínhamos a linha 15 e a linha 32. Nessa nova versão tem da linha 15 a linha 24, ou seja, em apenas 10 linhas. Eu tive uma redução enorme do número de linhas que era necessário. E foi muito simples. Se vocês perceberem, o que é possível agora, dentro do bloco try, você pode passar como parâmetro para o try, igual vocês estão vendo aqui, justamente todos os recursos que você quer abrir. Então você continua abrindo normalmente, igual anteriormente.
Você usa essas duas linhas aqui normalmente. A diferença é que você vai subir essas duas linhas passando como parâmetro para o bloco try, igual está aqui em cima. E observe que agora eu não preciso mais, é o do finally. Eu não preciso mais ter um finally para poder fechar. E repare que quando eu mando fechar, eu tenho que tentar verificar se não é gerado nenhuma exceção de IO exception para fechar essa exceção também. Então, nenhuma dessas linhas se torna mais necessário. O Java SE já faz tudo isso para a gente de forma automática. Para ver isso funcionando, esse aqui é o Java SE 7, executar. Funciona do mesmo jeito, só que eu tenho que escrever muito menos linhas de código, né? Muito melhor, muito mais bacana. Uma bela novidade no Java SE 7. Outra novidade presente no Java SE 7 é o chamado Multicat, que permite que nós consigamos capturar várias exceções de uma vez só dentro de um bloco cat, reduzindo assim a duplicação de código, e esse recurso é conhecido como multicat. E nós usamos esse recurso quando determinado trecho de código pode lançar múltiplas exceções e que possuem tratamento igual. Eu também implementei um exemplo aqui para vocês. Deixa eu só fechar tudo que nós abrimos até agora. Sobre o multicat. Mais uma vez, eu só minimizando aqui para ficar mais fácil a explicação. De novo, não preciso se preocupar com a lógica desse algoritmo, né? Implementei agora rapidamente aqui. Nem fiz talvez os testes todos necessários. O objetivo é mostrar o multicat, não é basicamente a lógica do exercício, mas vocês vão poder testar aí. Então, nesse exemplo, basicamente, que eu vou fazendo, eu estou logando algumas mensagens dentro de um arquivo de log, um arquivo .xml, tá? E vou mostrar como que é feita essa captura. Ok, aqui. Então, dentro do método bem, basicamente o que eu faço? Eu registro o arquivo de log com o meu logger, né? Coloco qual é o nível de log que eu quero receber e mando uma informação para dentro do arquivo de log. Talvez seja mais interessante aqui. Não ia depurar, mas não vai precisar. Não. Vamos começar. Vou comentar aqui. Vou mostrar o pré-Java 7. Então aqui eu vou chamar, na linha 26 eu vou chamar o método pré-Java SE7. Basicamente o que eu quero mostrar, eu estou chamando um método que é muito comum, quem conhece JDBC, que é o forName, que carrega e instancia um objeto a partir de uma string passado como parâmetro. Então eu estou fazendo uma brincadeira aqui, eu estou nessa linha aqui criando um objeto do tipo string, usando class.forName. E no final ainda concateno essa string com palestra sobre Java SE. 3 exceções podem ser geradas aqui, né? Eu posso ter um class not found exception, posso ter um instantiation exception ou illegal access exception. Mas o que eu quero que vocês percebam é que nessas 3 exceções o meu tratamento foi o mesmo, né? Eu apenas adicionei no meu arquivo de log, o arquivo log.xml, uma mensagem de que a exceção ela não foi capturada. Na verdade, eu queria exceção capturada, né? Erro aqui. Se eu quisesse não capturada, eu poderia lançá-la de novo com a cláusula throw, mas exceção capturada. Só para podermos ver o funcionamento aqui, vou executar para vocês. Então, vou executar. E, conforme vocês podem ver, é bem provável que já tenha saído o arquivo log.xml. O arquivo de log foi criado para mim através do java-util-login. Então foi colocado o arquivo de log falando que foi iniciado com sucesso na porta 80 o meu servidor. Que foi essa mensagem que eu setei aqui. Vamos lá. O que eu posso fazer é simular um erro aqui só para podermos ver. Vou até apagar esse arquivo de log de novo. Começar do zero. Eu vou simular um erro de alguma exceção só para a gente ver como vai funcionar. Por exemplo, vamos dar o nome do pacote. Vamos errar esse nome aqui, porque aí vai dar um class not found exception, né? Só para a gente ver que essa exceção está sendo colocada aqui, tratada aqui. Então vamos executar. Foi gerada a exceção. Deixa eu só confirmar. O meu log é bem maior, né? E dentro do meu log eu tenho lá a mensagem
class not found exception. Ou seja, eu tirei essa letra V aqui, por isso que eu estou dando class not found exception. Então está funcionando normalmente. Deixa eu tentar simular outra exceção. Deixa eu pensar aqui. O instantiation exception, por exemplo, se eu tentar instanciar uma classe abstrata, deixa eu pensar numa classe abstrata aqui dentro da linguagem. Eu tenho swing, eu tenho a classe abstract table model, né? Eu não lembro qual pacote que é, mas vamos ver aqui. Só importar aqui. Tá. É esse aqui que eu queria. Vamos tentar instanciar uma classe abstrata. Nós não conseguimos instanciar a classe abstrata, né? Então nós vamos ter um erro. Então, vou colocar aqui. Vou fazer um cast para abstract table model. Vou comentar essa linha que eu não vou precisar. É só para simularmos essa outra exceção. Então, quando eu rodar essa aplicação, ele vai tentar instanciar essa classe, só que essa classe é abstrata, então eu vou ter um instantiation exception. Só para podermos verificar. E podemos ir no nosso arquivo de log.xml. Eu tenho que ter instantiation exception. Aqui, javalang instantiation exception. Eu não consigo instanciar uma classe abstrata, é por isso que eu estou tendo esse erro. Acredito que já tenham entendido, basicamente. Então, é possível usar vários cats e em cada cat eu determinar a lógica que eu quero para tentar recuperar daquele erro. No meu caso aqui, eu estou usando o mesmo algoritmo para cada um dos cats, ou seja, eu estou repetindo essa linha, essa linha, essa linha 3 vezes. Se cada cat tiver 5 linhas, eu estaria repetindo 5 linhas de código em 3 blocos cat. Nós sabemos lá do Refactoring, do livro famoso do Martin Fowler lá, que o primeiro bad smell, o primeiro indício de que algo está errado no seu programa é quando você tem código duplicado. Pois o código duplicado, quando você tem que dar alteração em um determinado trecho, você tem que alterar N trechos. Então isso é uma coisa ruim. A grande novidade é que o Java 7 você pode agora resolver esse problema. Então eu vou usar agora aqui, eu vou chamar o Java 7, o método responsável pelo Java 7, e ele é bem tranquilinho. Então basicamente o que eu vou fazer, eu estou mantendo a mesma estrutura. A diferença agora, vocês podem perceber, está aqui no cat. Tendo em vista que essas 3 exceções possíveis de serem lançadas no método, a Class Not Found Exception, Instantiation Exception e Illegal Access Exception, possuem o mesmo tratamento, eu posso usar o pipe, o or, se você preferir, indicando assim da forma, capture ou a exceção Class Not Found Exception, ou Instantiation Exception, ou Illegal Access Exception. E para esses 3 casos, que eu estou chamando de você loga no meu arquivo de log, chamado log.xml, ou seja, muito menos código, né? De novo, a versão anterior, um cat para cada um desses tipos específicos de exceções. No Java 7, um cat com todas essas 3 exceções. Então vamos rodar para vocês verem que é a mesma saída. Então vamos lá. Nenhuma exceção gerada, tudo funcionando perfeitamente. Pois agora eu carreguei o java.langstring, então está funcionando normalmente. Não tive nenhum erro aqui não. Só cuidado, caso vocês queiram usar o multicat, apesar de não precisar ter tanto cuidado, porque o próprio NetBeans vai te avisar, é que você não pode ter relação de herança entre as classes que você está declarando dentro do bloco cat. Por exemplo, se eu colocar um exception aqui, toda exceção é de exception. Então se eu colocar aqui, eu vou ter que ter um erro. Justamente, o NetBeans já está dizendo para mim que eu tenho um erro, né? Falando que as alternativas dentro de uma instrução multicat não podem ser relacionadas através de subclasse. Ou seja, eu não posso ter relação de herança entre as classes presentes dentro de um cat. Bem bacana também, né, pessoal? Outro recurso muito interessante introduzido no Java 7 foi o aprimoramento, foi o aprimoramento dos literais numéricos. Então, o Java SE 7 ele apresenta melhorias na representação de literais numéricos, incluindo os literais binários, que agora podem ser representados diretamente dentro da linguagem. Além disso, a leitura de números com muitos algarismos se tornou bem mais fácil com a inclusão do caractere sublinhado.
Vou mostrar então mais um exemplo para vocês então com os literais. Eu acho que a melhor forma de podermos acompanhar esse exemplo é depurando ele. Então basicamente, inicialmente, pré-Java 7, como que era feito? Inicialmente eu defini aqui 3 variáveis, 2 bytes e um int. Antes do Java 7, nós tínhamos 3 possibilidades de representar um literal numérico. Nós poderíamos representar esse literal numérico na base octal, na base decimal ou na base hexadecimal. Todo literal em Java ele está na base 10 por default, caso não esteja definido explicitamente de outra forma. Se eu quisesse falar que um literal numérico fosse da base 16, eu tenho que começar esse meu número com 0x. E se eu quiser falar que o número que eu estou representando, o literal que eu estou representando está na base 8, basta eu começar o número com 0. Todo número começa com 0 em Java e está na base 8. Mas observe que antes do Java 7, então, eu não tinha uma forma de representar literais numéricos diretamente na base binária. Se eu quisesse, eu poderia pegar, por exemplo, um número da base decimal, converter para binário para poder exibir a representação em binário. Então, para poder entender, eu defini esses números, vou exibir uma série de operações para vocês poderem entender. Então, vou depurar aqui. Então, até agora eu só defini alguns números básicos. Vou colocar aqui a minha saída e vamos fazer passo a passo. Então, a primeira saída vai ter que ser algo do tipo, né? Número decimal conforme definido. Aí eu exibo o número decimal. Então, vai ter que exibir 20. É só verificar a minha saída aqui está certinho. Exibiu 20. Na linha de baixo, número binário correspondente ao decimal. Antes do Java 7, se eu tivesse um número decimal e quisesse a representação binária, eu poderia usar o método toBinaryString presente na classe empacotadora imutável integer, que é uma wrapper class. Então, eu posso passar meu número decimal para esse meu método BinarySearch, que é o método estático dentro da classe integer para ter a representação. Era a forma que eu tinha. Então, aqui eu vou exibir o meu número na representação binária. Vamos só verificar. Então, o 20 binário é 10100, que é fácil de provar, né? 1, 2, 4, 8, 16. 4 mais 16, 20. Então, está certinho. Na linha de baixo, eu estou exibindo o número hexadecimal da forma como que ele foi definido, né? Então, o número hexadecimal, na verdade, aqui eu já estou passando esse número hexadecimal, estou passando barra porcentagem x para o meu printf, que é uma saída formatada, eu vou exibir o número em decimal. Então, eu vou exibir possivelmente o número 1A. Só verificar. Vou inverter a ordem, né? Exatamente. Exibir o número 1A. E agora, se eu mando exibir o número diretamente, vai exibir essa representação em decimal do número 1A, que é, no meu caso, o número 26. Vamos fazer o mesmo agora para o octal. Esse é o meu número octal. Primeiramente, eu vou exibir o número octal da forma como ele foi definido, 0, 7, 3, etc, etc, etc. Está aqui, 70321. E depois eu vou exibir esse número na base 10 normal, como a gente está acostumado. O número na base 10, o número 70.321 em octal corresponde ao 28.881 na base 10. Tudo isso nenhuma novidade antes do Java 7. Já o Java 7 trouxe uma série de facilidades para trabalharmos com literais numéricos. A primeira facilidade que nós vamos perceber aqui é podemos representar diretamente o número binário. Então eu tenho um número binário enorme aqui, igual vocês podem ver, e como que eu indico para o compilador que esse é o número binário? Eu precedo esse número com 0b. Então 0x para hexadecimal, todo mundo começa com 0 octal, 0b binário. Então eu tenho um número binário aqui, eu vou poder exibir esse meu número binário, e caso eu queira exibir o número binário, essa linha aqui vai exibir o número binário na base 10, já convertido para a base 10. Caso eu queira exibir o número binário da forma como que ele foi descrito, mais uma vez eu uso o método BinaryString da classe empacotadora integer. Mas vamos passo a passo. Tá, então primeiro eu vou exibir o meu número binário na base 10. Tá aqui. Aquela sequência toda lá é 55, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E depois vou exibir esse meu número binário já convertido da forma como que ele foi representado. Vocês devem ter percebido aqui que eu tenho esse caractere sublinhado. Essa é uma das outras novidades, uma outra novidade para literais numéricos em Java, e que tem como objetivo facilitar a leitura de números, né?
Para números binários, é comum eu separar as casas de 4 em 4 ou de 8 em 8. Ou, por exemplo, se eu estou trabalhando com números decimais representando valores, é muito comum nós separarmos as casas de dezenas, de centenas, de milhares e coisas desse tipo. Para podermos ver isso em ação, essa facilidade, eu vou apenas obter um formatador de números para o Brasil. Olha que bacana. Aqui eu tenho o número inteiro, que é a matrícula. Tu chama de matrícula. A matrícula é 2011, primeiro semestre, número 35. 35º aluno do primeiro semestre de 2011. Por exemplo, a matrícula de um aluno, por exemplo, numa universidade qualquer. Antes do Java 7, eu representava esse número dessa forma, sem o underscore. Apesar de ser totalmente possível, fica mais difícil eu ler. Agora eu posso usar o underscore, o sublinhado, o underline, se você preferir, para podermos representar esse meu número. Olha o número 12 milhões. Antes do Java 7, o meu 12 milhões tinha que ser escrito dessa forma. Fica difícil ler, né? Mas agora facilitou. Eu posso usar o sublinhado para separar as minhas casas, permitindo uma leitura mais fácil. Só muda a leitura em si, eu não estou mudando em nada o número. Da mesma forma que eu tenho outro número binário, igual a gente já viu, separando de 4 em 4 dígitos. Então vamos exibir esses valores também para podermos encerrar a discussão. Então a matrícula, observe que isso aqui é apenas para facilitar a leitura, então o sublinhado não vai aparecer no momento que eu for exibir. Então a matrícula, deixa eu só descer aqui, exatamente os números da minha matrícula lá. Agora eu vou imprimir o número decimal, já estou formatando 12 milhões para aparecer as casas decimais separadas por vírgula e as casas não decimais separadas por ponto, que é o padrão no Brasil, diferente dos Estados Unidos. Então, vou só verificar aqui. Então, exatamente. Eu usei o formatador que eu usei, o Get Currency Instance, né? Formatador monetário. Ele já pega, inclusive, o símbolo de real aqui e separa as casas decimais por vírgula, conforme comentado. E, finalmente, vamos exibir agora meu número binário. Mais uma vez, o sublinhado não aparece, pois ele foi usado apenas para facilitar a leitura. Um recurso muito interessante do Java SE 7 realmente facilita muito nós trabalharmos tanto com números binários para os escovadores de bits de plantão, ou termos maior legibilidade nos números que possuem muitos algarismos. Nós finalizamos assim então a discussão sobre o projeto Coin, JSR 334. Vamos falar um pouco agora sobre a JSR 203, cujo título é More New I/O APIs for the Java Platform, também conhecido como NIL 2, que são as novas APIs de entrada e saída para o Java. Então, a NIL 2 é uma nova API para manipulação de arquivos e sistemas de arquivos. Ela é melhor, mais completa e passível de extensão diferentemente de versões anteriores das APIs para manipulação de sistemas de arquivos. O nome NIL e o 2 se deve ao fato de já existir, desde o Java 4, se não me engano, o pacote java.nil. Então, por isso nós precisamos do NIL 2, é a segunda versão, a segunda geração dessa API. E essa versão é responsável por complementar as funcionalidades de I/O presentes no pacote java.io. Então, antigamente eu tinha só o pacote java.io, depois no Java 4 foi definido o pacote java.nil e agora no Java 7 o java.nil 2. Então, antes do Java 7, nós costumávamos manipular arquivos através da classe File, que possuía e possui diversas deficiências, como por exemplo a ausência de métodos para copiar, métodos para mover arquivos. Era mais difícil com a classe File interagir com determinados sistemas de arquivos, nós tínhamos problemas com links simbólicos, ou seja, a classe File, apesar de ser muito utilizada, ela possuía algumas deficiências. A NIL 2, ela adicionou basicamente, o que aconteceu é que ela adicionou novos pacotes ao já pacote existente Java NIL, que são os pacotes java.nil.file, java.nil.file.attributes e java.nil.file.spi. Mas as principais classes mesmo estão presentes dentro do subpacote java.nil.file. É lá que nós vamos encontrar as classes como path, files, link permission, file system e algumas classes utilitárias como diversos métodos estáticos. É uma API muito ampla, tem muitas classes, não tem como discutir tudo dentro dessa palestra, né? Vou mostrar dois exemplos para vocês daquelas classes que são mais utilizadas dentro dessa nova API. No final, nas referências, eu vou passar alguns links de alguns
artigos, inclusive alguns artigos da Java Magazine, para vocês complementarem os estudos, caso seja de interesse para vocês. Com relação à nova API para manipulação do sistema de arquivos, também trouxe um exemplo para vocês. Vou abrir aqui o exemplo manipulador de arquivos. Vocês vão entender facilmente qual que é o objetivo. Deixa eu só minimizar aqui. Então, basicamente, dentro do meu construtor, da minha classe, eu vou passar um diretório, que é um objeto da classe Path, que é uma classe nova dentro da linguagem Java. Um path, basicamente, é um caminho para qualquer local dentro do meu sistema de arquivos. Essa talvez seja a principal classe dentro da nova API. É uma classe imutável, então, que representa um caminho que aponta para um arquivo ou diretório. Ela é bem equivalente à classe java.io.file, embora ela tenha bastante outras funcionalidades interessantes. Então, através desse exemplo aqui, vai ser mais fácil explicar basicamente as novidades dessa API. Principalmente, o meu objetivo é como se fosse criar um DAO. Eu vou ter um método para criar um arquivo, um método para remover arquivo, um método para copiar um arquivo, e um método para mover um arquivo, e assim sucessivamente. Então, como que vai funcionar? Eu vou passar um diretório inicial, eu chamei de d2.temp. Deixa eu ver aqui, d2.temp. Esse diretório está vazio, como vocês podem ver. Então, eu vou obter um caminho para o meu diretório inicial. Como que eu faço isso? Eu uso o método gets, que é o método estático da classe paths. Repare o S no final. Esse método recebe como parâmetro uma string, que é a URL para um determinado arquivo ou diretório dentro do meu sistema de arquivos. No meu caso aqui eu estou passando o diretório d2.temp. O retorno desse método estático é um objeto do tipo path, que eu chamei de diretório inicial. Esse path que eu criei, que é um ponteiro para o diretório d2.temp, eu estou passando como argumento para o construtor manipulador de arquivos, que foi o que eu chamei de diretório base. Uma vez passado, a única coisa que eu estou testando primeiro, eu tenho como verificar se um path ele é arquivo ou diretório através do método isDirectory, que é um método também estático da classe files, também repare no S. Meio que um padrão do Java, né? Quem está acostumado, você tem a classe arrays com S no final, que traz uma série de métodos estáticos para você poder trabalhar com arrays. Aqui mesma coisa, dentro dessa API nós temos uma série de classes utilitárias, mais especificamente files e paths, que possuem uma série de métodos estáticos para podermos trabalhar melhor com a API. Então, eu estou passando o diretório, eu verifico. Se for diretório, eu atribuo para a minha variável de instância da minha classe. Uma vez criado isso, eu posso começar a brincar para ver se está funcionando a minha aplicação. Como que eu vou criar um arquivo? Vamos começar pelo criar um arquivo. Para criar um arquivo ficou bem simples. Trabalhar com a API NIL2 facilitou muito a vida do desenvolvedor. Como que eu crio um arquivo? Eu criei um método aqui, apenas auxiliar. O que ele faz é, eu recebo um diretório, o nome do arquivo, e ele cria uma URL concatenando o nome do diretório com o nome do arquivo. E retorna esse caminho completo, agora apontando para o diretório. Então esse meu diretório aqui, quando eu chamar o concatenar, o que eu estou fazendo na verdade, para criar um arquivo eu passo o nome. Eu já tenho o diretório básico, então eu mando concatenar o diretório básico com o nome. Então a URL vai ficar d2.temp barra o nome do arquivo que eu quero criar. Com base nisso, basta eu chamar o método createFile dentro, que é o método estático da classe files, que eu resolvo o meu problema. Então, para funcionar isso aí, esse exemplo que vou mostrar para vocês, vamos criar um arquivo aqui usando esse meu utilitário. A única coisa que eu preciso fazer é dar um ma.criar arquivo e passar o nome do arquivo que eu quero criar. Por exemplo, origem.txt. Depois eu vou ver esse arquivo, então acho que origem está legal. E vou criar o arquivo exatamente do jeito que eu quero, origem.txt. Como ele está gerando... eu vou colocar um try-catch aqui, porque eu posso gerar uma exceção IO exception. Né? Então, já tem como testar. Então, teoricamente, se funcionar dentro do diretório temp, como vocês viram, está vazio, vai ter que aparecer um arquivo chamado origem.txt, caso o meu utilitário esteja funcionando. Então, vamos executar lá.
não deu erro. Só abrir. Arquivo origem.txt, ou seja, funcionando normalmente. Ou seja, basicamente eu precisei de uma linha de código para poder criar um arquivo, né? Paths, desculpa, uma linha de código para poder criar o arquivo, que foi o files.createFile. Vamos testar o remover arquivo agora. O remover arquivo é muito parecido, vocês vão ver. De novo, eu passo o nome do arquivo que eu quero remover, concateno para criar o path completo para esse meu arquivo e chamo o método deleteIfExists. Ou seja, apenas vou remover caso esse arquivo realmente exista. Então vamos remover esse arquivo que eu acabei de criar. Ele vai criar nessa linha e na linha de baixo ele vai remover o arquivo. O nome do meu arquivo é origem.txt. Então se eu rodar de novo ele vai criar. Origem.txt. Ele vai criar o arquivo e em sequência ele vai remover o arquivo. Se não desse nenhuma exceção, eu vou ter que verificar o que é. Só aumentar aqui. Deixa eu só verificar aqui. Vou remover o arquivo. Então o arquivo está lá. Como eu não testei, que eu mandei criar o arquivo de novo, o arquivo já existia, pode ser que o erro era esse, eu não fiz o teste se existia o arquivo antes de poder criar. Só verificar, não tenho certeza se é isso não. Era isso mesmo. Observe que não tem mais nada. É que eu tentei criar um arquivo e já existia aquele arquivo no meu sistema de arquivos. Então o remover também está funcionando. Podemos testar agora, vamos testar o próximo, né? Então a gente já sabe como criar um arquivo, já sabe como remover um arquivo. Agora vou mostrar como copiar um arquivo, né? Criar uma cópia de um arquivo. Então é muito parecido também. A diferença é que eu vou passar agora o nome do meu arquivo de origem, o nome do arquivo destino e para onde que eu vou copiar esse meu arquivo. Então agora eu tenho que passar pelo menos alguns argumentos a mais. Mais uma vez eu estou verificando se realmente um arquivo não é diretório, porque no meu caso aqui eu estou copiando o arquivo, mas poderia fazer os testes com diretórios depois na casa de vocês com mais calma. Como que funciona? Então eu obtenho o caminho de origem, obtenho o caminho de destino e chamo o método estático copy da classe files, passando o caminho de origem, caminho de destino e alguns atributos. Por exemplo, o atributo replace existing. Caso exista um arquivo, eu vou substituir. Inclusive, vou pedir para copiar os atributos de leitura, escrita, coisas desse tipo. Observe que esses parâmetros são constantes que eu importei automaticamente. Só para vocês verem. Eu importei dentro do tipo enumerado Standard Copy Option. Então, eu importei várias dessas constantes para poder utilizar elas aqui dentro. Tá, então como que eu posso então copiar o arquivo usando essa minha classe utilitária? Então eu vou fazer ma.copiar arquivo, que é o nome do método que eu criei. Eu vou ter que passar o nome do arquivo de origem, né? origem.txt, vírgula. Eu tenho que passar o nome do arquivo de destino, sei lá, talvez destino.txt. Eu acho que eu tenho que passar mais um argumento, né? Qual que é o path de destino? Para onde que eu vou colocar? Vou usar para algum diretório de destino. Então eu tenho que criar um path aqui que vai indicar o meu diretório de destino. Então eu vou criar um path qualquer. Path diretório destino. Vou colocar o paths.get. Deixa eu verificar se o c:\temp dá para trabalhar. Porque se isso aqui der, então eu vou copiar o arquivo do d para o c:, meu diretório de destino. Deixa eu só verificar se eu tenho c:, mesmo aqui livre. c:temp. Está vazio também. Tá, então no final esse diretório vai ter que ter alguma coisa. Então eu estou testando a cópia do meu arquivo. Vamos lá. Mais uma vez eu estou gostando hoje de exceção, né?
Ah, mas eu tenho que apanhar, né, pessoal? Lembrando, eu acho que eu não tenho mais nada. Eu acho que eu removi no exemplo anterior, D2.temp. Ah lá, não tem mais nada. Então vamos criar o arquivo lá, né? Vou criar o arquivo, depois eu vou movê-lo. Só limpar aqui. Ver se era só isso mesmo. Ah, ok. Então meu arquivo do D2 pontos tem que ter ido para o C2 pontos barra temp. Copiou, funcionando direitinho. Nenhum problema também. E por último, se não me engano é por último aqui, ficou apenas mostrando como a gente moveu um arquivo. De forma também muito trivial. E observe que vocês podem utilizar essa classe utilitária nos exemplos de vocês. Toda vez que você precisar, basta você instanciar o objeto manipulador de arquivos e chamar os métodos para poder fazer essas manipulações todas. Não precisa reescrever esse código toda hora, né? Então, o mover arquivo é muito parecido, né? Eu dou o nome do arquivo de origem, para onde eu quero mover ele. Então, basicamente é isso que eu vou fazer. Então, mais uma vez, pego o caminho de origem, caminho de destino, só que agora eu vou usar o método move da classe files, que move do caminho de origem para o caminho de destinos, e também eu posso colocar algumas configurações adicionais, se eu quero manter os atributos, tipo de leitura, execução, coisas desse tipo, se eu quero substituir caso já exista arquivo no diretório de destino e coisas desse tipo. Então, por último, para finalizarmos essa parte aqui da API NIO2, eu vou mostrar então como mover o arquivo. Então, em vez de copiar, eu vou mover arquivo. Mover arquivo é só o nome do arquivo e o diretório de destino. Né? Então, eu quero mover o arquivo para o C2 pontos barra temp. Mas antes eu vou apagar aqui. Lembrando que o mover ele vai ter que sair do D2 pontos barra temp e vai ter que ir para o C2 pontos barra temp. Só então executar para vocês verem. Mais uma vez, né? Gosto da exceção, né? O D2 pontos origem.txt, só verificar. Ah, agora pelo menos ele está aqui, né? A exceção foi outra coisa. Ah, mesmo erro anteriormente, né? Já tem um arquivo lá, não tem que criar ele de novo. Ok? Então vamos lá executar. Ainda não, pelo menos eu não criei o arquivo agora, mas eu ainda estou tendo algum problema. Deixa eu só verificar, o arquivo está aqui. Bom, para ganharmos tempo, dei um pause na gravação aqui, ia ficar correndo atrás de uma exceção, mas basicamente o que eu tinha errado, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, no caso aqui do mover arquivo, eu não preciso dessa constante copy attributes, então eu apenas tirei ela, vou mostrar para vocês aqui. Então dentro do método mover arquivo, eu só deixei o replace existing, eu tirei o move attributes e o erro era esse. Então mais uma vez, para mover um arquivo, eu basicamente dou eu já sei qual que é o diretório de origem, para onde que eu quero mover, qual que é o arquivo que eu quero mover. Então no final, eu tenho que passar esse meu arquivo que está no D2 pontos para o C2 pontos barra temp, que por enquanto não tem nada. Então só executar aqui. Então, nenhum erro agora. O C2 pontos barra temp agora tem um arquivo e o D2 pontos barra temp não tem mais, mostrando que ele foi movido. Então, esse código-fonte vai ser passado para vocês podem dar uma otimizada neles. Poderia, por exemplo, falar que esses métodos são estáticos, né, porque são métodos utilitários, coisas desse tipo. Mas, igual eu falei, tentar mostrar todas essas novidades em uma palestra de 1 hora, no máximo 1 hora e pouquinho, é muito difícil. Mas fique à vontade para fazer qualquer manipulação que vocês queiram nesse código-fonte que eu estou enviando junto com a palestra. Isso porque eu ainda gostaria de mostrar um outro exemplo relacionado a NIO2, que é a questão de monitoramento de arquivos e de diretórios, que é bem interessante. Para entendermos melhor essa nova funcionalidade de monitoramento de arquivos e diretórios, eu criei basicamente aqui um pseudocódigo de qual é o algoritmo que você precisa para se beneficiar dessas novas funcionalidades que fornecidas pela NIO2, que estão disponíveis através da API chamada Watch Service. Então, para usarmos o monitoramento de arquivos e diretórios, nós temos que usar a API Watch Service
mas se vocês entenderem esse algoritmo aqui, vai ficar trivial vocês entenderem de como utilizar. Então a primeira coisa que nós precisamos ter, a gente tem que ter uma referência para o arquivo diretório que a gente quer monitorar. Tendo essa referência, a gente já viu com a classe path como que isso pode ser feito. Nós criamos um observador para o arquivo diretório e registra o observador e os eventos que nós queremos, por exemplo, eventos de criação, de remoção, de atualização, junto com a minha referência. Tendo feito esse registro, eu faço um loop infinito que, quanto seja verdadeiro, eu suspendo a thread de execução até que um evento seja gerado. Quando é gerado um evento, eu retorno a thread e processo cada um dos eventos e finalmente vou esvaziar o objeto. Se vocês lembrarem desse algoritmo, vai ficar muito trivial vocês entenderem. Então, eu vou tentar dentro do código colocar esse próprio algoritmo para facilitar para vocês. Voltando então aqui para o código, lembrando do meu algoritmo, mais uma vez eu vou minimizar para facilitar para vocês. Então é bem simples, né? O meu objetivo aqui é fazer o monitoramento de um arquivo, do arquivo de um diretório. Eu estou chamando d2.temp/novo. Nem tem esse diretório, eu acho. Vou colocar só o d2.temp. Quero fazer o monitoramento desse diretório, tá? Então basicamente eu instancio a minha classe e mais uma vez eu passo o diretório que eu quero instanciar. Lembrando que o passo 1 do meu algoritmo é obter uma referência para o arquivo diretório. Esse passo 1, a gente já viu, paths.gets. O meu passo 2 é criar o observador. O observador é o watch service, é a API que ele está usando. E como que a gente faz isso? A gente, através do método estático getDefaultFileSystem, a gente dá um new watch service, bem tranquilo. O passo 3 é registrar tanto o caminho, registrar o observador, os eventos que a gente quer observar junto com o meu caminho. Então eu dou caminho, ponto registrar, observador e os eventos. Eu quero monitorar criação de arquivos, criação de diretórios, remoção de arquivos de diretórios ou atualizações. Basicamente é isso que eu vou fazer no momento que eu instanciar a minha classe. E o método monitorar é onde vai estar a minha API. Então lembrando que eu já tenho o passo 1, que é obter a referência, passo 2, que é criar o objeto observador, passo 3, registrar o observador e os eventos que eu quero com o caminho obtido. O passo 4 é criar o meu loop infinito, lembrando. E o passo 5 é parar a thread de execução. Nesse momento aqui, eu fico aguardando que eventos sejam gerados. Eu estou dentro de um loop infinito. Quando eu criar, por exemplo, um arquivo diretório, vai ser gerado um evento. Ou se eu criar um arquivo e remover, ou se eu no ambiente multithread, várias atualizações ao mesmo tempo no diretório, pode ser gerada uma lista de eventos. Aí eu percorro essa lista de eventos e aí eu faço exatamente o que eu preciso. No meu caso aqui, eu estou verificando qual que é o tipo do meu evento e com base nesse tipo do meu evento, eu estou justamente informando evento ocorrido, no local que ele aconteceu e qual foi o tipo de evento. Finalmente, eu apenas reseto a minha fila de eventos e começo tudo de novo através do meu laço. Mais uma vez, eu não mudei quase nada. O meu algoritmo está normal. Então, eu obtenho a referência, crio o observador, a gente já viu, registra, faz o laço, para a thread aguardando eventos, processo cada um deles e esvazio a minha API do Watch Service. Então vamos rodar para que vocês possam ver. Então eu estou monitorando, deixa eu ver qual que é o diretório. Estou monitorando o diretório d2.temp. Não tem nada lá dentro. Vou rodar esse arquivo. Então eu estou monitorando o diretório d2.temp. Observe como eu estou no loop infinito e minha aplicação não termina. Vou, por exemplo, criar alguma coisa aqui dentro. Vou criar uma pasta aqui. Teste. E vou lá verificar. Observe que você pode verificar, né? Ocorreu um novo evento, né? Que a nova pasta foi criada, né? E vamos tentar fazer mais alguma coisa. Vou criar um arquivo aqui. Vou criar um arquivo, sei lá, ABC. Vou criar um arquivo DEF. E agora, por exemplo, vou remover o arquivo ABC e vou aqui vir aqui e atualizar para DF para G.
e vamos verificar como que ficou. Então, toda vez que o evento foi corrido, eu estou dando system.out no printline, né? Então, foi criado o arquivo texto.txt, o arquivo ABC foi criado, depois eu modifiquei o ABC, e assim sucessivamente, né? Eu criei o texto.txt, não lembro de ter criado esse não, tudo bem. Def.txt, depois eu alterei os nomes deles. Ou seja, todos os eventos que eu estou gerando dentro do meu diretório estão sendo colocados aqui. Para podermos acompanhar melhor, vamos criar mais um aqui. Eu criei várias coisas antes de testar, né? Talvez pode ser mais difícil. Novo arquivo. Vamos ver o que acontece. O novo arquivo foi criado ali dentro do meu diretório, conforme a gente pode ver. Não me recordo se eu editar alguma coisa aqui, o que vai acontecer. Salvei. Ele modificou também o Modify. Ele gerou um evento de modificação falando que eu modifiquei meu arquivo. Muito bacana, né, pessoal? Então a gente agora consegue monitorar arquivos e diretórios de forma simples através da API Watch Service, que fica aguardando eventos, escutando por eventos, e na medida que o evento ocorre, eu consigo obter os dados assim, acerca dos eventos que foram pré-definidos. Vou parar a execução aqui. Nós finalizamos assim a discussão sobre JSR 203 e para finalizarmos vamos falar um pouco sobre o framework Fork Join, que é a JSR 166. Bom, e para finalizarmos essa palestra, vamos falar um pouco sobre os utilitários de concorrência precisos na JSR 166, que já existe desde o Java 5, mas nem tudo que estava previsto dentro dessa JSR foi possível de ser entregue até hoje na versão. Só foi possível ser entregue parte delas na versão Java 7, que foi lançada em julho do ano passado. Em especial o framework Fork Join, que estava previsto para o Java 5, mas não deu tempo, ficou pronto somente agora. E nós vamos discutir um pouco ele, porque ele é bastante bacana, apesar de funcionar para uma gama muito específica de aplicações que segue o paradigma de dividir para conquistar, muito famoso dentro da ciência da computação. Então, só lembrando que é cada vez mais importante que nós implementemos as soluções paralelas em nossas aplicações devido ao advento de computadores multiprocessadores, múltiplos cores, ser cada vez mais fácil nós estamos adquirindo máquinas desse tipo e poder usufruir dos benefícios desses cores, desses multiprocessadores é muito importante no nosso dia a dia enquanto desenvolvedor. Assim, no Java SE7 foi apresentado um framework que é do Doug Lee, uma pessoa muito famosa, um professor muito famoso na área de pesquisa de computação paralela, e ele foi o líder da especificação JSR 166 dessa JSR, e foi apresentado o framework dele para programação paralela, que utiliza a estratégia de dividir para conquistar, para ocupar todos os processadores ou todos os núcleos disponíveis na sua máquina, facilitando assim, oferecendo para os desenvolvedores uma maior facilidade para escrever os programas paralelos. Eu vou pedir desculpa para vocês, eu estou indo um pouco, às vezes um pouco rápido, mas é que eu gostaria que essa palestra ficasse em torno de 1 hora e pelo que eu estou vendo que já estourou o tempo, eu tenho um limite de tempo para essa palestra, então às vezes é por isso que eu dei uma certa acelerada, mas mais uma vez eu estou fornecendo todo o código-fonte para que vocês possam testar com bastante calma na casa de vocês. A técnica de dividir para conquistar é uma técnica clássica para a resolução de problemas com algoritmos que não necessariamente são paralelos, né? A ideia do dividir para conquistar é você conquistar um problema grande, dividindo ele em problemas cada vez menores e solucionando os problemas menores, depois fazendo a junção dessas soluções. Ou seja, nós vamos dividir recursivamente um problema em partes cada vez menores até que a sua solução seja trivial. Cada uma dessas partes menores, elas serão processadas por diferentes processadores ou por diferentes cores. A solução de cada um desses pedaços, conforme eu já disse, no final, elas vão ser combinadas para chegarmos à solução final do problema. E o mais legal da API é que o número de processadores é transparente, você não tem que se preocupar. A sua aplicação vai funcionar para 1, para 2, para 4, para 8, sem que você tenha que mudar. E a distribuição das tarefas para cada um desses
processadores é transparente para os usuários. Em vez de ficar, talvez, falando aqui de teoria, vamos passar direto já para ver como funciona esse framework. O exemplo que eu vou trazer é um exemplo clássico da computação, que é um exemplo de ordenação chamado Quicksort. Não é aluno de nenhum curso de ciência da computação ou curso da área de computação, vale ressaltar que o Quicksort é o algoritmo mais famoso de ordenação e que possui o melhor desempenho para o caso médio. Ele executa em O de n log n, é a sua análise de complexidade. Então, basicamente, na maioria dos casos, ele é o melhor algoritmo de ordenação existente. Não é o objetivo aqui ensinar o Quicksort, o objetivo é mostrar como que podemos usar o Quicksort, que é um algoritmo que está dentro do paradigma dividir para conquistar, como que ele pode se beneficiar do framework ForkJoin fornecido no Java 7 e vamos ver se realmente o framework vai fazer com que nossas aplicações consigam rodar mais rápido. Mas só para vocês entenderem rapidamente como que funciona o Quicksort, imagina que eu tenho esse array, um array não ordenado. O objetivo do Quicksort é ordenar então esse meu array. O funcionamento dele é bem básico, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que selecionar é um elemento chamado pivô. A ideia básica eu vou selecionar um elemento do array, esse elemento já vai ser chamado de pivô, pode ser qualquer elemento do array. Aqui no meu caso está representado pelo número 7, mas poderia ser qualquer um. E eu vou percorrer o array a partir da esquerda, a partir do primeiro elemento e a partir do último elemento. Ou seja, eu vou ter dois cursores, um percorrendo da esquerda para a direita e outro da direita para a esquerda, fazendo com que o meu array seja rearranjado de forma que os elementos maiores do que o pivô fiquem do seu lado direito e os elementos menores que o pivô fiquem do seu lado esquerdo. Então, para vocês entenderem, então eu tenho um array não ordenado aqui. Por exemplo, meu pivô é o número 7, não necessariamente teria que ser esse número. E eu vou ter duas variáveis, na verdade 3. O i, o j e o meu pivô, que é o 7, no meu caso aqui. O objetivo vai ser, eu vou percorrer o meu array da esquerda para a direita com a variável i, até eu achar um elemento que seja maior do que o pivô. Quando eu achar um elemento que for maior que o pivô, eu vou trocar, jogar para o lado direito. Da mesma forma, o j eu vou percorrer da direita para a esquerda. Quando eu achar um elemento menor do que o pivô, eu vou trocar com um elemento que seja maior do que o pivô. Então vamos continuar para vocês entenderem isso aí. Tá, então esse meu array não está ordenado. Então o i vai mover porque o 1 é onde o i está aqui. Ele não é maior que o pivô, então ele continua. Então o i agora vale 12. 12 é maior que o pivô. Então paro aqui. E o j, ele vai parar no elemento que seja menor do que o pivô. Esse próprio elemento. Então, nesse momento, quando eu acho um número aqui que seja maior do que o pivô e um número aqui que seja menor do que o pivô, eu troco ambos os números. Então, 12 é maior ou igual a 7 e 2 é menor ou igual a 7. Então, eu tenho que trocar os dois. Então, onde era 2 ficou 12, onde era 12 ficou 2. E vou continuar agora. Vou deslocar mais um no i. O i agora vai parar no número que é maior do que o pivô. O 5 não é maior. Então ele continuou, foi para o 26. 26 é maior do que o pivô, que é 7? É. E vamos ver o que vai acontecer com o j. O j vai parar já no próximo elemento. O j estava nessa posição, foi para essa posição aqui, porque o 7 é maior ou igual ao pivô. Quando isso acontece, então 26 é maior ou igual ao pivô, e 7 é menor ou igual ao pivô, eu tenho que trocar ambos. Então no lugar do 7 fica o 26, no lugar do 26 fica o 7. E assim eu vou continuando sucessivamente. Ando mais um para o i, que é maior ou igual a 7, é maior ou igual ao pivô. Ando mais um com j, menor ou igual ao pivô, troco os dois. Então, onde era o 7 fica 3, onde era o 3 fica 7. E j, o i move mais um, o i agora é o 3, o j agora é o 14. Como o i é maior do que o j, eu vou parar de particionar. Só cuidado aí, pessoal, tem um erro aqui, onde está esse i aqui, está invertido, né? Que é j e i. Porque o i estava aqui, ele andou mais um, foi parar no 14. E o j que estava aqui foi até achar o menor, ele chegou aqui nessa posição do 3. Então, por favor, aqui é j e aqui i. Quando o i for maior que o j, eu não particiono mais. Mas o que vocês vão poder perceber o que vai acontecer, eu vou parar de particionar
E agora que nós particionamos, do lado esquerdo vai ficar sempre elementos menores ou igual ao pivô, que é 7, então 1, 2, 5, 7, 3. Do lado direito são elementos maiores ou igual a 7, 14, 7, 26 e 12. Agora que foi feito esse particionamento, eu executo recursivamente o algoritmo de quicksort para continuar a partição para cada um dos meus arrays. Ou seja, essa subpartição aqui também é ordenada de novo recursivamente com o mesmo algoritmo, ou seja, é escolhido um pivô, é passado um índice da esquerda e um índice da direita, e esses índices vão percorrendo o array, trocando as posições quando necessário, de forma que no final, do lado esquerdo sempre vou ter os elementos menores iguais ao pivô, e do lado direito os elementos maiores iguais ao pivô. Então, não vou exibir tudo isso aqui, mas a partir desse momento eu continuo a recursividade aqui para que esse meu algoritmo continue ordenando e no final eu tenha um vetor ordenado. Mais uma vez, é um algoritmo muito clássico da computação, o quicksort. Quem tiver interesse, eu recomendo a leitura do livro do Cormen, livro de algoritmos do MIT. É um livro excelente, a explicação do quicksort lá é muito bacana, apesar de ser um livro meio pesado, né, um livro meio difícil da ciência da computação, mas de qualquer forma eu também vou passar um tutorial de onde eu tirei esse exemplo didático aqui, disponível na internet, que é um tutorial bem simplesinho para o entendimento do quicksort. Vou falar dele no final dessa palestra nas minhas referências. Então, basicamente a ideia é, eu tenho um array não ordenado, escolho um pivô, particiono o array de forma que os elementos menores que o pivô fiquem à sua esquerda e os elementos maiores que o pivô fiquem à sua direita e executo recursivamente até eu ordenar todo o meu array. Tendo entendido por alto o algoritmo, a ideia do framework fork-join é muito tranquilo. Vocês vão perceber que se encaixam bem no paradigma de dividir para conquistar. Então, só para vocês poderem ver isso aí, para ver como que funciona isso, essa implementação. O grande segredo desse algoritmo, de usar o fork join, vou minimizar para vocês todos aqui para facilitar. A ideia basicamente é, nós diremos aqui, fazer uma ordenação de milhões de elementos para podermos analisar com calma essa saída. Então eu crio um método aqui para testar o meu algoritmo, só para a gente trabalhar e vocês entenderem de forma mais fácil. Aí. Então basicamente o que eu vou fazer, eu vou começar com um array com 10 milhões de elementos. Dentro do método main eu vou mandar criar um array aleatório, esse método aqui. O que esse método basicamente está fazendo é apenas estar preenchendo o array para mim com elementos aleatórios, com 10 milhões de elementos. Então uma vez criado o array aleatório, eu vou chamar o método benchmark paralelo e vou fazer os testes para saber. Então dentro do benchmark paralelo, o que eu vou fazer basicamente, eu vou pegar a data de início, vou iniciar o meu algoritmo. Depois que eu iniciei o meu algoritmo, esse meu algoritmo a gente vai ver que ele precisa herdar de uma classe. Existem duas possibilidades. Uma das possibilidades é você herdar da classe Recursive Action. Você tem a possibilidade também de herdar de Recursive Task. A diferença entre elas é que o Recursive Action prescreve um método só que chama Compute. Esse método não retorna nenhum valor. Se fosse Recursive Task, nós teríamos aqui o retorno, é um tipo parametrizado, você retornaria determinado valor. Como o meu objetivo é só ordenar, não preciso retornar nenhum valor, eu vou herdar de Recursive Action. Então, como que funciona? Aqui eu vou iniciar, vou pegar o tempo que eu iniciei a computação, aqui eu vou pegar o tempo que eu terminei a computação, o tempo decorrido vai ser a diferença entre eles, só para eu poder saber quantos segundos ou quantos milissegundos eu gastei para poder executar o meu algoritmo. E o mais importante vocês perceberem aqui, a gente vai discutir então a implementação quicksort em um segundo, é que nós temos o framework fork join trabalha com o conceito de pool de threads, né? E que é legal que você tem, inclusive agora, a possibilidade de saber em tempo de execução quantos processadores você tem na sua máquina. O método available processors, que você pode ser obtido através de runtime.getRuntime, retorna para mim o número de processadores. Essa minha máquina, por exemplo, é um Core 2 Duo, tem 2 processadores, então eu estou criando um pool de threads contendo 2 threads para poder dar conta dessas minhas tarefas. Basta, depois que eu criar meu pool de threads, basta eu passar para o método invoke desse pool
qual que é a minha tarefa raiz, ou seja, qual que é o algoritmo que eu quero, no meu caso aqui, resolver de forma paralela, que é o algoritmo de ordenação, e eu não preciso fazer mais nada, só isso. Eu instancio a minha tarefa, que eu quero computar de forma paralela, crio um pool de threads para ficar responsável por essa execução e invoco a minha tarefa dentro do meu pool de threads. E o algoritmo em si? Bom, o algoritmo ele segue meio que um padrão. Se você pegar esse padrão, você vai conseguir basicamente pegar qualquer algoritmo de dividir para conquistar, tipo merge sort, máximo divisor comum, Fibonacci, fatorial, busca em um labirinto, busca em largura, busca em profundidade. Qualquer algoritmo que você possa usar o paradigma dividir para conquistar, você vai poder utilizar dentro do fork join. Então, o algoritmo é bem tranquilo. Mais uma vez, eu tenho que herdar dessa classe, porque eu estou falando que eu quero trabalhar com o framework fork join. E o grande segredo do algoritmo é essa variável chamada limite sequencial. O que essa variável faz é o seguinte: nós vamos começar com um array de 10 milhões de elementos. Se eu quero executar tudo em paralelo, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse array de 10 milhões em arrays menores. Eu passo a dividir, do dividir para conquistar. E vou computar cada um desses passos menores de forma paralela em cada uma dos meus processadores ou dos meus núcleos. Essa é a fase conquistar. No final, apenas vou fazer a junção dessa computação para ter o resultado final. Então, o meu algoritmo, o que eu vou precisar, mais uma vez, eu vou passar o array de 10 milhões de elementos, vou passar o i e o j, lembra dos slides? O i vai deslocar da esquerda para a direita, o j vai deslocar da direita para a esquerda, rearranjando o array. Então, inicialmente, eu vou apenas definir esses valores, e quando eu estou herdando de recursive action, eu tenho que subscrever o método compute que não retorna valor. Então, aqui que está o padrão que eu mostrei para vocês. O padrão é simples. Se vocês aprenderem, vocês vão aprender para qualquer algoritmo que trabalha com dividir para conquistar no framework fork join. Qual que é o padrão? Eu vou fazer um teste. Se o meu limite ele foi atingido, eu vou fazer uma execução paralela. Ou, em outras palavras, se o tamanho do meu array ele for menor do que 100 mil, eu não preciso executar paralelo, é bem tranquilo. Então eu vou executar de forma sequencial. Como que eu vou executar de forma sequencial? Eu vou chamar, por exemplo, o método sort da classe arrays que já tem no Java bem desde antigamente, né? Fazer uma execução sequencial normalmente, do jeito que eu quero. Mas caso contrário, caso o meu array seja maior do que 100 mil elementos, eu vou quebrar esse meu array, vou particionar ele, igual a gente viu nos slides, particionando o array, jogando os elementos menores que o pivô para a esquerda e os elementos maiores que o pivô para a direita. E, uma vez particionado eles, eu vou invocar recursivamente o meu algoritmo para poder computar esses arrays de forma independente. Então, em outras palavras, eu tenho um array, por exemplo, de 50 milhões de elementos. Esse if aqui vai dar false, eu vou cair no else. Eu vou mandar particionar o array, porque ele está muito grande. Aí eu tenho um método aqui que particiona, eu não vou precisar entrar na lógica de negócio aqui, né? Mas basicamente o que esse método aqui está particionando o array, jogando os elementos menores do que o pivô para a esquerda e os elementos maiores do que o pivô para a direita. Vocês vão poder olhar isso direitinho em casa. Então eu estou particionando o array e, uma vez particionado, eu preciso então, eu vou ter, digamos, dois arrays agora. Na verdade eu tenho um array só, né? Uma parte com os elementos menores que o pivô e uma parte com os elementos maiores que o pivô. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte com os elementos menores que o pivô e vou chamar o quicksort paralelo de novo e também vou pegar o quicksort paralelo com as partes que são maiores do que os elementos. Aqui que está o passo recursivo, né? Na recursividade, em vez de eu chamar o método compute direto de novo, na recursividade, quem está acostumado, você começa a fazer um método, no meio do método você tem uma condição, de acordo com a condição você volta e chama o próprio método. Aqui vai ser um pouco diferente, dependendo da condição, em vez de eu chamar o próprio método compute diretamente, eu vou instanciar um outro objeto do tipo quicksort, só que agora eu vou passar os valores de i e j, eles vão variar, porque agora eu vou estar trabalhando em um subconjunto dentro do meu array completo. E por final, então, dividir o meu array, executei recursivamente. Como que eu executo todas essas minhas tarefas? Eu posso chamar o método do framework invoke all passando essas minhas duas tarefas para que elas sejam executadas. E
terminando assim o meu algoritmo. Quando a minha partição chegar num array menor do que 100.000, eu vou executar sequencialmente e não vou precisar particionar mais. Então o grande segredo é fazer alguns testes aí para descobrir qual que é o tamanho ideal para esse limite sequencial aqui, que eu coloquei como 100.000, que eu vou mostrar alguns gráficos que eu fiz aqui rodando com esse limite de 100.000. Seria muito interessante se na casa de vocês fizessem outros testes. Então o meu teste do Quicksort aqui, eu estou testando tanto o sequencial quanto o paralelo. O sequencial, lembrando, é a coisa mais simples do mundo, né? Se eu quiser fazer um teste do sequencial, eu só estou chamando o arrays.sort, que é a implementação padrão do Java. Eu não estou usando o meu Quicksort paralelo. No meu benchmark paralelo aqui, de outra maneira, aqui eu não uso a implementação Java default não. Eu vou quebrando o array até no limite para poder chegar no serial. E o meu teste, o que ele vai fazer é, ele vai criar um array de 10 milhões de elementos, vai chamar o benchmark paralelo, vai calcular o tempo para execução em paralelo. Depois eu vou gerar o outro array com 10 milhões de elementos e vou fazer o cálculo sequencial. E no final vou verificar, fiz apenas um método aqui chamado foi ordenado com sucesso, só para verificar se no final eu realmente ordenei os números, o vetor final ficou ordenado de forma adequada. Então o método só retorna true ou false para ver se o vetor ficou ordenado ou não. Então vamos lá, vamos executar com 10 milhões de elementos, só para a gente ver o que vai acontecer. Observe que demora um pouquinho. Olha lá, a execução paralela demorou 1344 milissegundos e a versão sequencial demorou 1915 milissegundos. Já mostrou que para esse limite de particionamento de 10.000 elementos eu já consigo ter um melhor desempenho no meu Quicksort paralelo do que usando arrays.sort normalmente. Eu fiz esse teste para várias possibilidades aqui, e eu vou mostrar para vocês alguns dos resultados interessantes que nós chegamos. Série de demonstrações aqui para arrays variando de 10 milhões de elementos até 100 milhões de elementos, e eu executei esses algoritmos tanto em máquinas com 2 núcleos e com 4 núcleos. O que vocês podem perceber pelo gráfico aqui é que a versão com 4 núcleos, como já era de esperado, né, ela executou de forma melhor. Por exemplo, para 60 milhões de elementos, ela gastou mais ou menos 4 segundos, a de 2 núcleos gastou mais ou menos uns 6 segundos, e a de um núcleo só, quase 8 segundos. E tenho também, eu fiz um gráfico de speedup. Speedup basicamente é uma relação, uma métrica usada dentro da computação paralela, onde você mostra a relação entre uma máquina com um processador dividido por N processadores. Mas só para vocês enxergarem, então o rosinha aqui é o 2 núcleos, o azul é o 4 núcleos. O que esse gráfico está dizendo para mim, por exemplo, que o computador com 2 núcleos conseguiu speedup mais ou menos em média de 1.5, quer dizer que ele foi 50% mais rápido do que se tivesse executado de uma máquina com um processador apenas. E observe também que o de 4 núcleos, o speedup dele ficou mais ou menos em torno de 2.7, mais ou menos, indicando que ele consegue executar 2,7 vezes mais rápido do que um processador, uma máquina com apenas um processador. Lembrando que se eu tenho 2 núcleos, o meu speedup máximo vai ser 2, e se eu tenho 4 núcleos, o meu speedup máximo vai ser 4 núcleos. Ou seja, nós tivemos uma vantagem muito grande usando o fork join para o Quicksort, pois conseguimos taxas de speedup realmente acelerando. Se alguém tiver a possibilidade de, por exemplo, de executar esses algoritmos que eu vou passar para vocês em uma máquina, talvez com 8 processadores, 16, 24 processadores, vocês vão perceber que é bem provável que essa proporção seja mantida e você consegue realmente ganhos de escalabilidade independente do número de processadores. E no meu código, conforme vocês viram, em nenhum momento eu precisei indicar o número de processadores. Eu consegui ler em tempo de execução de forma a tornar portável a minha solução. Chegamos assim ao final dessa palestra. Eu estourei bastante o tempo, peço desculpa para vocês, mas é muito assunto para, teoricamente, 1 hora só. Acredito que vai ter dar quase 1 hora e meia. Algumas referências, dentro das mais principais, eu gostaria de mostrar para vocês. Quem não conhece o Quicksort, nesse endereço aqui nós temos um tutorial bem didático sobre o Quicksort, talvez seja o mais didático que eu conheço, que eu já tenha visto por aí.
E inclusive foi desse tutorial que eu tirei aquele exemplo hipotético de como você particionar o array e entender o funcionamento do Quicksort. Também não deixem de ler o Java 7, o Java SE 7 foi discutido em diversas edições da Java Magazine, aqui eu citei algumas, 82, 83, 95 e 98. E eu particularmente recomendo muito que vocês leiam a Java Magazine 95, se não me engano é um artigo do Vitor, é excelente. Se vocês quiserem complementar essa minha palestra, aprofundarem mais ainda nessas JSRs que foram prescritas pelo Java SE 7, é uma leitura obrigatória, é muito bacana esse artigo do Vitor. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha palestra de estreia para a DevCast e aguardo o feedback de vocês para possíveis melhorias. Até lá, pessoal.